Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora a resolver a prova de contabilidade da Receita Federal de 2014 do cargo de auditor fiscal. Então, quem estuda para a Receita Federal ou para concurso realizado pela ESAF, sabe que a ESAF é uma banca que tem por tradição, desde os seus concursos lá atrás de 2002, 2003, ela sempre repete muito as questões. A gente pode dizer que as últimas provas da ESAF, ela tem passado a adotar um pouquinho mais dos chamados pronunciamentos contábeis, mas ela não é uma banca que encampou ainda os CPCs totalmente ali nas suas questões, né? A gente não sabe muito bem porque a ESAF é uma banca que não vem realizando provas com consistência. Então nós temos nenhuma prova da ESAF em 2017, nenhuma prova da ESAF em 2018. Então o nosso parâmetro ele não é muito fidedigno, porque a gente está comparando com uma FGV, que só cobra questões de pronunciamentos. A gente tem uma FCC, que cobra muitas questões de pronunciamento, CESP também, e uma ESAF, que ficou um pouco para trás. Mas é importante o seguinte, o concurseiro moderno, ele vai ter que conhecer a visão da ESAF antiga, tá? A visão antiga, e também vai ter que se adequar ao novo padrão, caso venha a ser estabelecido aí num próximo concurso que você vai fazer da Receita Federal. Mas então, nessa aula aqui, a gente vai começar resolvendo as questões de auditor fiscal de 2014, que é uma prova muito interessante. Vamos sem perder mais tempo, então, vamos direto para a tela? Vamos lá. A primeira questãozinha, ela diz o seguinte: o lucro obtido na venda do imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial representam na demonstração de fluxos de caixa. Então, pessoal, a primeira questão, ela pergunta o que o lucro obtido na venda de um ativo imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial, eles representam na DFC, beleza? Uma questão aí para abrir, uma questão até tranquila. E o que você precisa saber, basicamente? Que a DFC, ela pode ser elaborada pelo método direto ou pelo método indireto. Além disso, eu recomendo que você decore também o artigo 188 lá da Lei 6.404, que ele fala que as demonstrações de fluxo de caixa têm que ter, no mínimo, os fluxos de caixa operacional, o fluxo das atividades operacionais, famoso FAO, o fluxo das atividades de investimento, famoso FAI, e o fluxo das atividades de financiamento, o FAF, beleza? Então a DFC, ela vai se dividir pelo menos nesses três fluxos. Então a questão, ela pergunta como que o lucro obtido na venda do imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial, o que eles são na DFC? Essa questão ela não citou, mas ela está pedindo aqui, obviamente, pelo método indireto. E o que acontece então? A gente sabe que a diferença do método direto para o método indireto é somente no chamado fluxo das atividades operacionais, beleza? Então, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento, eles são idênticos, quer estejamos no método direto, quer estejamos no método indireto. Agora, o fluxo operacional, não. O fluxo operacional, ele é distinto. Por quê? No método direto, você faz partindo diretamente das contas que afetaram ou não ali o caixa. Enquanto que no método indireto, você parte do lucro líquido. Cadê você? Você parte do lucro líquido na demonstração do resultado do exercício e faz os ajustes. Tá? Você vai fazer os ajustes. E que ajustes são esses? Você vai ajustar
as receitas e despesas que não afetaram o caixa. Ou então, que pertençam a outro fluxo. Tá bom? Então você parte do lucro líquido na DRE e vai fazendo os ajustes. Isso é estudado na aula de demonstração de fluxos de caixa. E o que a gente sabe? A gente sabe que o lucro obtido na venda de um ativo imobilizado ele tem que ser expurgado da DRE, por quê? Porque ele não pertence ao fluxo operacional. O lucro que você obtém na venda de um ativo imobilizado, ele integra o quê? O fluxo de investimento. Tá? Na verdade, o que integra o fluxo de investimento não é o lucro, é o valor da venda. Mas, repetindo, ele é expurgado da demonstração do resultado do exercício, porque no fluxo das atividades operacionais, a gente quer somente aquelas atividades que são as principais geradoras de caixa da empresa, que é compra de mercadoria, venda de mercadoria, pagamento de salário, pagamento de aluguel, impostos e essas coisas, comissões que estão relacionadas com a atividade operacional da empresa. O lucro que você obtém na venda de ativo imobilizado, ele está relacionado ao chamado fluxo de investimento. Por isso, na demonstração do resultado do exercício, se tiver lá lucro ou prejuízo na venda de um imobilizado, de um terreno, de investimento, qualquer coisa, você vai ter que expurgar, tá? Expurgar porque você não vai considerar isso no fluxo operacional. Está claro para vocês? Beleza. Então, além disso, o MEP, ele também tem que ser ajustado. Por quê? Porque o MEP, que é o método da equivalência patrimonial, ele não afeta o caixa. O que acontece com o método da equivalência patrimonial que ele não afeta o caixa? O método da equivalência patrimonial, o MEP, ele acontece da seguinte maneira. Você tem aqui a empresa A, que está investindo na empresa B, tá? E aqui você vai ter uma operação entre coligadas, controladas, sociedade do mesmo grupo ou sociedade sob controle comum. Nós não vamos entrar nesse aspecto agora. Então, quando A está investindo em B e trata-se de uma coligada, de uma controlada, sociedade do mesmo grupo, sociedade sob controle comum, etc., esse investimento ele é avaliado pelo MEP. E toda vez que o PL de B aumenta, o valor do investimento aqui de A aumenta. E quando o PL de B aumenta e o valor do investimento aumenta, a gente reconhece na demonstração do resultado do exercício o chamado resultado de equivalência patrimonial. E isso daí, por si só, não afeta o caixa. Conseguiram entender? Então, tanto o lucro obtido na venda de um ativo imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial, eles representam o quê? Ingresso de caixa na atividade de investimento? Não. Não. O lucro obtido na venda, ele é expurgado porque ele vai pertencer ao fluxo de investimento, mas o que é o fluxo não é o lucro, mas é o valor que você recebeu, é o valor da venda. Aumento das atividades operacionais? Também não. Ajuste do resultado na elaboração da DFC? Esse é o nosso gabarito. Ingressos por receita operacional? Não. Aumento de investimentos? Também não. Tá bom? Então, o nosso gabarito é a letra C. Todos conseguiram entender isso perfeitamente? Beleza. Vamos partir, então, para a nossa próxima questão, a questão de número 2. A questão de número 2, ela diz o seguinte.
Na elaboração da demonstração do valor adicionado, DVA, as receitas financeiras de juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal para a Previdência Social são respectivamente. Então aqui, o que é necessário é que você entenda qual é a estrutura da demonstração do valor adicionado. E como que a demonstração do valor adicionado ela tem início? Você vai começar a demonstração do valor adicionado pelo quê? Pelas receitas, o que vai incluir aqui todas as receitas. Lembre que aqui todos os tributos estão inclusos, sejam eles recuperáveis ou não. O segundo ponto, você vai tirar o que nós chamamos de insumos adquiridos de terceiros. Beleza? Então, fazendo isso, você vai chegar no que a gente chama de valor adicionado bruto. Beleza. Chegamos no valor adicionado bruto, a gente vai tirar as chamadas retenções. O que são as retenções? As retenções é depreciação, amortização e exaustão. Feito isso, a gente vai chegar no valor adicionado. O que, galera? Líquido, não é mesmo? Ok, chegamos no valor adicionado líquido, a gente vai para um outro ponto da DRE, que são os valores adicionados recebidos em transferência. O que é valor adicionado recebido em transferência? Aqui nós temos resultado de equivalência patrimonial, nós temos receitas financeiras, nós temos aqui receitas de aluguel, entre outros. E aí chegaremos ao item 7 da DVA, que é o valor adicionado total a distribuir. Beleza? Então, ok. Essa é a primeira parte da DVA. A segunda parte da DVA, ela é chamada de distribuição do valor adicionado. Distribuição do valor adicionado. Como que esse valor adicionado ele é distribuído? Ele pode ser distribuído em 8.1 pessoal, que é o valor que você paga para os funcionários próprios ali através de remuneração direta, FGTS, benefícios, etc. Que mais? 8.2 você tem os valores devidos às distribuições ao governo, que são impostos, taxas e contribuições. Você tem 8.3 remuneração do capital de terceiros e 8.4 remuneração do capital próprio, beleza? Então vamos lá. A nossa questão ela falou o seguinte: na DVA, as receitas financeiras de juros recebidas por entidades comerciais e o valor da contribuição patronal da Previdência Social são respectivamente. Então, receita financeira, nós falamos que está onde? Receita financeira, nós vimos que está aqui. Valor adicionado recebido em transferência. Então, vamos ver. Aqui você já teria o gabarito, né? E o que mais? Contribuição patronal para a Previdência Social. Isso aí é a distribuição da riqueza obtida. Tá bom? Então, não falou nada, ele seria contribuição patronal é governo, né? Mas gabarito, portanto, letra A. Ok? Todos entendendo? Vamos embora? Então, vamos para a nossa terceira questão. Questão tranquila também, né, galera? A nossa próxima questão é a questão que trata aí de pronunciamentos contábeis.
ela diz o seguinte: com relação às assertivas a seguir, pode-se afirmar que 1. Os ativos não circulantes mantidos para venda devem ser depreciados normalmente até a data da venda, e os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e contrapostos ao ingresso de caixa obtidos ao final da operação. 2. Os ativos não circulantes mantidos para venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para a venda imediata nas condições em que se encontram, desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo. E 3. No balanço patrimonial, os ativos não circulantes mantidos para venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no balanço patrimonial. Assinale a opção correta. Então vamos lá. O que eu preciso saber para a minha prova sobre CPC 31? Quais são os principais pontos? Então, o que é um ativo não circulante mantido para venda? Ativo não circulante mantido para venda, então, é o seguinte: a entidade ela tem ali, por exemplo, uma máquina, né? Ela tem uma máquina de produção e ela não quer mais aquela máquina, ela quer se desfazer daquilo. Uma máquina que tem um valor significativo, etc. e tal, e ela vai decidir colocar aquilo ali à venda. Então, o que ela vai fazer? A partir do momento que a diretoria ela tem um compromisso em vender aquilo ali, ela firma um compromisso de vender aquela máquina de produção, aquilo é chamado de ativo não circulante mantido para venda. E uma pegadinha de prova que aparece sempre é a classificação do ativo não circulante mantido para venda. Porque vejam, o nome ele é ativo não circulante mantido para venda. Embora o ativo não circulante mantido para venda receba o nome de ativo não circulante, o ativo não circulante mantido para venda, ele é classificado separadamente onde? No ativo circulante. Você sabia disso? Então vejam que esse é o primeiro detalhe que é cobrado em prova. O ativo não circulante mantido para venda, ele não é classificado no ativo não circulante. Ele é classificado separadamente no ativo circulante. Então esse é o primeiro ponto que vai aparecer na prova de vocês. Classificado separadamente no ativo circulante. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Um outro ponto que é bastante recorrente em prova também diz respeito à avaliação, à mensuração do ativo não circulante mantido para a venda. E como que eu vou avaliar o ativo não circulante mantido para venda? Ele vai ser classificado pelo menor valor entre o quê? Entre o valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda, tá? Então é importante que você saiba isso aqui. O ativo não circulante mantido para venda, ele é mensurado pelo menor montante entre o valor contábil e o valor justo de despesa de venda. Basta que você entenda que aqui nesse caso você não utiliza, pessoal, você não utiliza o valor em uso. Por quê? Você não usa o valor em uso por quê? Porque esse ativo ele vai continuar sendo usado? Não. Porque você não vai mais usar esse ativo. Porque o ativo não será mais usado. O que ele vai ser? Ele vai ser vendido. Então, por isso que na mensuração do ativo não circulante mantido para venda, você não utiliza
o valor em uso, beleza? Você só vai utilizar o valor contábil e o valor justo líquido de despesa de venda, beleza? Além disso, é extremamente relevante que você entenda também que o ativo não circulante mantido para venda, ele não deve ser depreciado ou amortizado. Então, a depreciação e a amortização, elas cessam, ok? E, além disso, isso aqui é quase 90%, quase 100% do que cai na sua prova. Dificilmente as questões elas fogem muito desse ponto. Além disso, você precisa saber também que os resultados das operações descontinuadas devem ser apresentados separadamente na demonstração do resultado do exercício. O que isso quer dizer? Vejam, prestem atenção, o resultado das operações descontinuadas devem ser apresentados separadamente na demonstração do resultado do exercício. Gabriel, se isso aparecer na minha prova, o que isso quer dizer? Vejam, a FGV, por exemplo, já cobrou isso em prova. Imagine-se que há uma montadora que ela monta caminhões, carros e motos, beleza? Então ela tem essas 3 linhas aí de produção. E de um exercício de 2018 para 2019, ela resolve que ela vai descontinuar, ou seja, ela não vai mais dar prosseguimento à linha de fabricação de motos. Ela desistiu da linha de fabricação de motos, ela vai vender aquilo ali e ela vai descontinuar. Então o que acontece? Quando ela resolve descontinuar e faz um compromisso de vender aquilo, ela não vai apresentar as receitas e despesas relativas à linha de produção de moto juntamente da linha de produção de carros e de ônibus ou de caminhões que eu falei, não é mesmo? Por quê? Então vejam que essa informação ela tem que ser apresentada separadamente justamente para que os usuários das demonstrações contábeis eles possam ter uma informação mais útil do que está acontecendo ali. Porque se você colocasse tudo junto, você induziria o usuário, o investidor, o credor a falar o seguinte, bom, essa empresa está indo bem, só que, na verdade, o ano que vem você não sabe mais se ela vai tão bem porque ela alienou uma linha, né, que é a fabricação de motos. Então, o resultado de operação descontinuada, ele tem que ser apresentado separadamente na demonstração do resultado do exercício, beleza? Então vamos ver agora os nossos itens. Olha só, a questão diz o seguinte, os ativos não circulantes mantidos para venda, eles devem ser depreciados normalmente até a data da venda. E os encargos financeiros, se verificados, devem ser reconhecidos como custo de operação e contrapostos ao ingresso de caixa obtidos ao final da operação. E aí, galera, certo ou errado? Tá errado. Errado por quê? Porque a depreciação ela cessa. Mas, Gabriel, e quanto aos encargos? Os encargos financeiros, eles são reconhecidos normalmente. Beleza? Então, a questão ela está errada. 2. Os ativos não circulantes mantidos para venda, uma vez identificados, devem estar disponíveis para venda imediata, nas condições em que se encontram, desde que a recuperação do seu valor contábil esteja firmemente atrelada à geração de caixa por uso contínuo. Galera,
esse item 2, ele está certo ou está errado? Ele está errado. O que eu falei para vocês ali no outro esquema? Olha aquele pontinho em preto. Eu falei que você não utiliza o valor em uso na mensuração do ativo não circulante mantido para venda. Por quê? Porque esse ativo ele não será mais utilizado. Então, quando a questão ela assevera que o valor contábil está firmemente atrelado à geração de caixa por uso contínuo, isso aqui está errado, porque você não vai ter mais uso contínuo, tá bom? Então, está errado. 3. No balanço patrimonial, os ativos não circulantes mantidos para venda e os passivos a eles relacionados devem ser compensados e apresentados em um único montante no balanço patrimonial. Isso aqui está errado, tá? Está errado. O que acontece? O CPC 31, ele chega e fala o seguinte, fala, olha, o ativo não circulante mantido para venda, ele tem que ser apresentado separadamente no ativo circulante. O próprio CPC 31 também chega e fala o seguinte, fala, olha, e quando você tem passivos relacionados a esse ativo não circulante mantido para venda, o que vai acontecer também? Você vai classificar separadamente de outros passivos. Então você está alienando uma máquina, beleza? Você está alienando determinada máquina, só que essa máquina ela tem um determinado financiamento ali. Então você não vai compensar, matar o valor de um com o outro. Não, você vai classificar tudo separadamente. É assim que funciona com o ativo não circulante mantido para venda. Portanto, item 3 também falso. Nosso gabarito, portanto, é a letra D. Todos os itens são falsos, beleza? Então vamos embora. Vamos para a nossa próxima questão. Vamos entrar agora em análise das demonstrações contábeis. Três questões aí bem interessantes que a gente precisa conhecer bem os índices, beleza? Vamos lá. Dados para a resolução das questões de 4 a 6. Dos registros contábeis da companhia corporativa relativos ao exercício 2010 e 2012, foram extraídos os valores abaixo. E aqui você tem uma série aí de valores. Tá? Tem ativo circulante, blá, 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 blá. Com base nos dados fornecidos, pode-se afirmar que, então você tem aqui uma série de itens de 2010, 11 e 12, e a questão ela está pedindo aí uma série de informações. Vejam, liquidez, giro do ativo, liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca, giro do ativo, retorno do ativo, rentabilidade, etc. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas questões. Então a letra A da questão 4, ela afirma que a empresa em 2011 tem o giro do ativo de 0,74. Então como que eu calculo o giro do ativo? O giro do ativo, ele é igual a vendas líquidas sobre ativo total médio. Então, como que eu vou fazer isso? Em 2011, a questão ela está pedindo em 2011. Vamos dar uma olhada. Você tem que ver, primeiramente, se é necessário fazer contas. Então, vamos para as vendas líquidas. Olha só. A venda líquida em 2011 é quanto? 95 mil. Ok? E como que eu vou calcular o ativo total médio? O ativo total médio de 2011, você vai calcular da seguinte maneira. Vamos fazer aqui.
O ativo total médio de 2011, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o ativo de 2010, que é 10 mil mais 50 mil, que vai dar 60 mil. Você vai pegar o ativo de 2011, que é 18 mil mais 62 mil, que vai dar 80 mil. E vai dividir isso aqui por 2. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um ativo médio de 2011 no valor de 70 mil. Então vejam, sabendo-se que giro do ativo é igual a vendas líquidas sobre ativo total médio, você vai ver o seguinte, quando você dividir 95 mil por 70 mil, isso vai dar um valor maior ou menor do que 1? Isso aqui é um valor maior do que 1. Logo, você não tem o giro do ativo de 0,74. Quando você fizer isso aí, você vai encontrar lá 1,35 alguma coisa. Beleza? Então você não precisaria fazer esse cálculo ali na hora da prova para você poder ganhar tempo. Ok. B. O menor índice de solvência da empresa é identificado no exercício de 2010. Então, o que é o índice de solvência? Solvência é quando a empresa está se ferrando e ela tem que se desfazer dos seus ativos para liquidar os seus passivos. Então, como que eu encontro o índice de solvência? A solvência, ela pode ser encontrada através do ativo circulante mais o ativo não circulante, dividido por passivo circulante mais o passivo não circulante. Então vamos fazer o cálculo para cada um dos exercícios. Nós temos 3 exercícios aqui. (2010, 2011 e 2012 e vamos calcular. Então, 2010, nós já temos aqui o ativo, né, que nós já calculamos, que vai dar 60 mil dividido pelo passivo. Cadê? Passivo circulante mais passivo não circulante. Isso aqui vai dar 40 mil. Portanto, fazendo isso aqui vai dar quanto? 1,5. 2011, a gente sabe que o ativo ele vai dar 80 mil, que nós já fizemos. E o passivo ele dá quanto? 20 mil mais 35 mil. Vai dar, portanto, 55 mil. Então, 80 mil dividido por 55 mil vai dar 1,45. Então, aí você já vê que a alternativa está errada, beleza? Né? Porque o 2011 já é menor que 2010. E vamos calcular, você nem precisaria calcular 2012, mas como a gente está aqui para treinar, vamos lá. Então, você tem 24 mais 76 para 2012, que dá 100 mil reais. Dividido
pelo passivo circulante mais passivo não circulante, que vai dar aí R$ 74 mil. Isso aí vai dar quanto? 1,3 alguma coisa, acho que é 1,35. Então vejam que o menor índice de solvência ele é encontrado no exercício de 2010, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. C. No exercício de 2011, a empresa tem a sua menor margem líquida. Então, como que eu encontro a margem líquida? Pô, Gabriel, mas é muito difícil isso. Você, infelizmente, análise de balanço é decorar essas fórmulas, tá? Não tem muito o que fazer. Então, a letra A está errada, a letra B está errada. Vamos para a letra C. Margem líquida é lucro líquido sobre vendas líquidas. Então, a questão, ela já deu tanto lucro líquido como as vendas líquidas. Então, vamos lá. Em 2010, nós temos uma margem líquida vamos espremer aqui para caber. Em 2010, nós temos uma margem líquida de 8 mil sobre 102 mil. Em 2011, nós temos uma margem líquida de 6 mil sobre 95 mil. E em 2012, nós temos um lucro líquido de 4 mil e uma venda líquida de 98 mil. Então, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Vamos calcular aí. Aqui você vai encontrar, em 2010, uma margem líquida de 0,08. Em 2011, você vai encontrar uma margem líquida de 0,06. Em 2012, você vai encontrar uma margem líquida de 0,04. Qual que é a menor margem líquida, pessoal? A menor margem líquida você vai ter no ano de 2012, que é 0,04. Isso aqui é menor do que 0,06 e menor do que 0,08, tá bom? Então isso aqui é uma contabilidade já mais avançada, mas a gente tem que saber, né? Quem quiser fazer um concurso para ganhar 20 mil, que é o caso da Receita Federal, tem que saber isso aqui, tá? Ah, Gabriel, mas é muito avançado. Então dê um tempo ao tempo, assista essa aula 10 vezes. Letra D. A participação do PL em 2011 é de 1,35. Então, o que é participação do PL? Mesmo que você não tenha todos esses índices na sua mente, você vai raciocinar o seguinte, você vai falar, bom, participação do PL é quanto o PL, vejam, o PL, ele participa da origem de recursos, que é o passivo exigível mais PL. Então, qual vai ser a minha participação do PL? É o total do PL em relação aí à minha origem de recursos. Então, a participação do PL, vamos ver em 2011. Em 2011, nós temos um PL de 25 mil. Dividido aí pelo total de origem, que é a mesma coisa, né? Passivo exigível mais PL
É a mesma coisa que ativo, não é? Então você vai encontrar aí 80 mil, que a gente já viu aqui que é o total do ativo de 2011. Ou vai ser o passivo exigível, mas o PL também vai dar 80 mil. Portanto, quando fizermos isso aqui, vamos encontrar uma participação do PL de quanto? 0,312. Portanto, o item errado. E letra E é o nosso gabarito, que aqui diz o seguinte: o maior grau de endividamento da empresa é identificado no período de 2012. Então, como que eu encontro o grau de endividamento? Vamos lá, grau de endividamento. O grau de endividamento, você já sabe que está relacionado ao passivo exigível, PE. Então, é o passivo exigível em relação ao PL. Então, é o passivo exigível, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, em relação ao PL. Então, vamos dar uma olhada. Então, passivo exigível em 2010. Vamos ver. Deixa eu apagar isso aqui, tá, galera? Para a gente não ficar mais confuso. Passivo exigível de 2010 é 16 mais 24, 40, dividido pelo PL, que é 20. Que vai dar 2. Agora, em 2011, vai ser 20 mais 35, 55, sobre 25. Isso aqui vai dar 2,2. E em 2012, vai dar quanto? 30 mais 44, que dá 74, sobre 26. Isso aqui vai dar 2,85. Portanto, o maior grau de endividamento é identificado aí justamente no período de 2012. Gabarito, letra E, tá bom? Questão enrolada, tem que estar com os cálculos aí afiados, tá bom? Afinal, esse é um dos concursos mais concorridos do país. Vamos embora. Então, a próxima questão diz o seguinte: liquidez é mais tranquilo, né? Com relação à liquidez da empresa, pode-se afirmar que a liquidez seca em 2010 é de 0,67. Então, como que eu acho a liquidez seca? Liquidez seca é o ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Então, vamos lá para 2010. Então, a liquidez seca aqui vai ser o ativo circulante 10 menos o estoque 2.500, o que vai me dar 7.500, dividido sobre o passivo circulante. Então, é 7.500 dividido por 16 mil. Isso aqui dá menos de meio, né, galera?
Então você já vê que está errado, nem precisa fazer conta, porque para dar meio seria 8.000. Como é 7.500, é menos de meio. Isso aqui vai dar 0,47. Então está errado. O menor índice de liquidez imediata é o de 2011. Como que eu acho a liquidez imediata? Liquidez imediata são as disponibilidades dividido sobre o passivo circulante. Então, liquidez imediata é disponibilidade dividido pelo passivo circulante. Vamos lá, então, para todos os exercícios. 2010, 2011 e 2012. Então, a liquidez imediata vai ser o quê? Disponibilidades. 500, 200 e 750. Dividido pelo passivo circulante. 16.000, 20.000 e 30.000. Então, quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui dá 0,031. Isso aqui dá 0,01. Isso aqui dá 0,025. Então, qual deles é menor? É o de 2011. Letra B é o nosso gabarito. O valor do índice de liquidez corrente de 2012 é 0,63. Então, como que eu encontro a liquidez corrente? A ILC, índice de liquidez corrente, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, ele quer saber o índice de liquidez corrente de 2012. Vai dar o quê? Ativo circulante sobre passivo circulante. Vamos lá. Ativo circulante, 24.000, sobre passivo circulante, 30.000. Está errado, né? Isso aqui dá 0,8. Em 2011, o índice de liquidez imediata da empresa é 0,47. Errado, nós já calculamos na alternativa B, que é 0,01. A empresa tem o seu maior índice de liquidez seca em 2010. Então vamos dar uma olhada. Nós já calculamos o índice de liquidez seca de 2010, que foi esse aqui, 0,47. Agora vamos calcular o de 2011 e 2012. Então vamos lá, ativo circulante menos estoque sobre passivo circulante. Então o índice de liquidez seca de 2011 é o quê? Ativo circulante 18 menos estoque 3. Então vai dar 15 sobre passivo circulante 20. Dá 3 quartos, 0,75. E 2012 vai dar o quê? Ativo circulante menos estoque, vai dar 20.000, sobre 30.000.
Isso aqui dá 0,66, que é 2/3, não é mesmo? Então, o menor realmente é em 2010, não é o maior, como a questão ela afirma. Beleza? Então, gabarito da questão 5, letra B de bola. Vamos para a sexta questão. A sexta questão ela diz o seguinte: analisando a rentabilidade. Eu pessoalmente acho a rentabilidade os piores de calcular e de decorar. Então vamos lá. O giro dos ativos em 2012 é de 1,70. Como que eu calculo o giro do ativo? Letra A. Giro do ativo, ele é encontrado pelas vendas líquidas sobre ativo total médio. Então, quanto que é a venda líquida em 2012? Venda líquida em 2012, 98 mil. E qual que é o ativo total médio? O ativo total médio ele vai ser encontrado da seguinte maneira. Você vai pegar o ativo de 2012, que dá 100 mil, vai somar com o ativo de 2011, que dá mais 80 mil, e vai dividir por 2. Então você vai ter um ativo total médio de 90 mil. Então vamos lá para a questão. 98 mil sobre 90 mil, ora, você nem precisa fazer a conta assim tão longa, né? Você sabe que não vai dar 1,70. 1,70 seria se fosse muito mais de 98 mil. Isso aqui vai dar lá 1,10 quase, 1,09. Então, letra A, errada. B, o retorno dos ativos é crescente ao longo do período. Então, vamos ver. O que é o retorno dos ativos? Retorno dos ativos ele pode ser encontrado pelo lucro líquido sobre o ativo médio. Só que vamos ver se há realmente necessidade de calcular. Olha só, a letra B diz que o retorno dos ativos é crescente ao longo do período. Ou seja, fala que o retorno do ativo ele aumenta. Então, para o retorno do ativo aumentar, o que tem que acontecer nessa equação? O lucro líquido ele tem que aumentar ou o ativo total médio ele tem que diminuir. Concordam? Então vamos ver o que aconteceu com os nossos ativos com lucro líquido e com o nosso ativo total médio. Ora, o lucro líquido ele está diminuindo. O lucro líquido ele está diminuindo. E o meu ativo?
Aqui ele era 60. Diminuindo. Aqui ele foi para 80. Oh, aqui ele foi para 80. Diminuindo não, aqui era 60. Aqui ele foi para 80. Aumentando. Aqui ele foi para 100. Aumentando. Então você acha que tem necessidade de fazer todas essas contas? Não. Se você soubesse que o retorno dos ativos é o lucro líquido sobre o ativo total médio, você pensaria, bom, para que isso possa ser crescente, para que ele possa aumentar, o meu lucro líquido ele tem que aumentar e o meu ativo total médio ele tem que diminuir. E está acontecendo justamente o inverso. Então, o que está acontecendo? A rentabilidade dos ativos, ela é decrescente. Conseguiram entender isso, pessoal? É importante que vocês entendam. Olha o item C. O C fala o seguinte, ó. A menor rentabilidade dos ativos verifica-se em 2011. Mas vamos fazer para a gente poder entender como é que é essa situação, tá? Para que vocês possam entender. Pelo macetinho aí vocês já iam matar, mas você conseguiria resolver dessa maneira que a gente pensou. Mas vamos dar uma conferida então, já que o nosso intuito aqui ele é didático. Então vamos ver, lucro líquido sobre ativo médio. Então lucro líquido 2010, 11, 12. 8 mil, 6 mil e 4 mil. E o ativo médio, como é que vai ser? O ativo médio em 2010, para calcular o ativo médio de 2010, eu teria que ter o ativo médio o ativo de 2009, só que eu não tenho. Então aqui, para 2010, eu vou utilizar os próprios 60 mil. Rentabilidade e retorno é a mesma coisa aqui, tá? Beleza. Agora o ativo total médio de 2011, nós já calculamos. Aqui, ó, que vai dar 70 mil. A gente calculou lá no começo. E o ativo total médio de 2012, a gente também já calculou. A gente achou aqui 90 mil. Aqui é 4. Então, fazendo isso, a gente vai encontrar 2010 0,133, 2011 0,086 e 2012 0,044. Então, a menor rentabilidade que eu tive, o menor retorno dos ativos, foi em 2012. Item errado. A rentabilidade do ativo em 2010 foi de 0,133. Esse é o nosso gabarito, que a gente já calculou.
o período com maior retorno do ativo foi o de 2012. Não, o maior foi aqui. Em 2010, tá bom? Então, portanto, aí, questão 6 foi para conta, beleza? Então, pessoal, vejam que essas questões, elas são enroladas. Esse nosso primeiro bloco, ele demorou quase 1 hora para ser resolvido, tá? Por quê? Porque essas questões, elas são complexas mesmo. Vejam que eram muitas informações aí linkadas, mas na hora da prova você vai raciocinar de uma maneira mais rápida e sempre que possível você não vai fazer conta, né? Vejam que ali eu já fiz algumas maneiras que você poderia analisar. Bom, se isso aqui é maior que isso, então isso aqui vai dar maior que 1, menor que 1, etc. E essas contas você vai ter que aprender e fazendo aí na marra, conforme você vai exercitando, beleza? Então esse foi o nosso primeiro bloco da prova de contabilidade da Receita Federal.